Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpe um pouquinho o atraso devido a problemas técnicos, né? Mas já estamos aqui. Eu sou Elisete, bibliotecária da Prefeitura de Vitória, atuo na Biblioteca Municipal Adelfo Poli Monjardim, que é vinculada à Secretaria de Cultura. E dentre os projetos que a biblioteca realiza, nós temos o Viagem pela Literatura, que vem promovendo o incentivo à prática da leitura há 28 anos aqui no município, com atividades que são desenvolvidas por escritores, atores e contadores de histórias, na biblioteca e em vários espaços aqui do município. E contamos com a biblioteca e participação de mais de 150 mil participantes das nossas ações. Bom, e nesse encontro de hoje, né, uma das ações do Viagem pela Literatura, né, em homenagem ao Dia das Crianças, que a gente está comemorando desde o início da semana, a semana toda. A gente teve atividades, né, realizadas na biblioteca e outros espaços. Então, a gente está hoje com esse tema, nesse encontro, a educação literária na primeira infância, livros e crianças. E nada melhor do que termos 3 convidadas especiais. São 3 escritoras, grande destaque da literatura infantil no Espírito Santo, a Eliana Zandonade, a Joana Dark Reckenhoff e a Lília Meneguzzi. Então, é uma alegria imensa, é uma honra muito grande tê-las aqui conosco hoje. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a Eliana Zandonade, nascida em Guaçuí, Espírito Santo, é professora de estatística do Departamento de Estatística da UFES, formada em matemática e estatística com mestrado e doutorado também em estatística. É contadora de histórias para crianças de todas as idades. Desde 2012, faz parte do grupo de contadores de histórias Chão de Letras, que foi criado a partir das oficinas e cursos proporcionados pelo Viagem pela Literatura, né, lá da biblioteca. Ela tem se apresentado em bibliotecas, em parques e escolas do Espírito Santo. Convidada pelo Sesc Glória também para realizar contações de histórias, cursos, né? E também é escritora de livros infantis e já publicou 8 livros. Beijo de Boa Noite, O Mundo Colorido de Lides, Nuvens de Algodão e Chuva de Verão, Era uma Vez um Quintal, Uma Bela Noite, Para Além do Quintal, Bina e o Peixe Pelado e Festa no Quintal, é sua última publicação, né? Bom, a Joana Reckenhoff é professora, doutora em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, atua na gerência de formação da SEDU, né, da Secretaria de Educação da Serra, na coordenação do projeto Litera Serra. É residente literária no Centro Cultural Elisário Rangel, na Serra, aqui do Espírito Santo, onde ministra oficina de poesia e desenvolve ações de promoção da literatura e da leitura. Em 2021, publicou Chapéu, seu livro de estreia na literatura infantil. Tem várias publicações literárias em antologias, como Quarentena, um vídeo poema, Escritos de Vitória, né, Patrimônio Cultural, uma crônica, Coletânea Usinagem de Escrita, um poema, o Dédalo no Centro do Labirinto, que ela organizou, de Miguel Marvila, Vida e Obra, né, seleção noticiobiográfica e estudo. Bom, Lília Meneguzzi, que é capixaba, é professora e escritora, autora de Os Medos de Lili, Casa de Papel, A Criança Mágica e O Mistério da Bolinha de Gude, literatura infantil. Publicou Palavras de Borboletas e Grão, ambos livros de poesia.
Bom, é doutora em educação pela UFES. Na área, lançou educação, educação especial, inclusão e arte, e organizou memórias de alfabetização, narrativas sobre aprender a ler e a escrever. Como atriz, já atuou em mais de uma dezena de espetáculos e também no filme Agrados para Chloé, de Jefinho Pinheiro. O texto, um pouco mais da metade, marca sua estreia na dramaturgia brasileira contemporânea. Idealizou e segue coordenando projetos de incentivo à leitura, como Livros Gigantes, Conta, de contação artística de histórias autorais. E a websérie Com a Palavra, canal no YouTube. Bom, integra o coletivo Confere com o Original e a Rede Nacional de Leitura Inclusiva. Boa noite, Eliana Zandonade. Boa noite, Joana Requenoff. E boa noite, Lília Meneguzzi. Sejam bem-vindas e obrigada por aceitar o nosso convite. Como eu falei no início, é uma honra tê-las aqui conosco para esse encontro, principalmente em homenagem ao Dia das Crianças, que é celebrado amanhã, 12 de outubro, não é mesmo? E a biblioteca, por meio do Viagem pela Literatura, promoveu uma série de ações durante toda a semana. E, então, o nosso encontro hoje será por blocos, né? No primeiro bloco, cada escritor vai falar sobre o seu processo criativo. E, no segundo momento, vai falar sobre a experiência do encontro com as crianças, né? Aliás, no segundo momento, vai falar sobre a importância dos livros na primeira infância, depois que vai falar sobre a experiência do encontro com as crianças. Então, é isso, gente, vamos fazer dessa forma. Agora, eu queria dizer a todos que estão aqui que as perguntas e comentários podem ser postados aqui no chat, né, que no final os autores, ou durante aqui nosso encontro, poderão responder. E quem também ainda não se inscreveu no nosso canal, vão se inscrever, dar o seu like para receber as notificações das nossas ações. Bom, vamos dar início, então, agora com a nossa primeira convidada, escritora, a Eliana Zandonade, que vai falar sobre o processo criativo. Boa noite mais uma vez, Eliana, seja bem-vinda. Boa noite, Elisete, Lilian, Joana e as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a todo mundo, né? A gente começa a criar, né? Primeiramente, assim, acho que eu sou de uma área exata, uma área muito diferente dessa, né? Da área da literatura. Lá a gente cria outras coisas, né? E desde que eu me propus a escrever para criança, a conviver com as crianças, né? Eu abri aí um canal de criatividade, de imaginação, e eu acho que eu fiz algumas oficinas literárias que me ajudaram a soltar mais a minha imaginação, né? E eu acho que, no fundo, eu faço um resgate da minha infância o tempo todo. Eu sinto um pouco isso, assim, inconscientemente, mas isso tem acontecido, né? Quando eu falo do quintal, eu lembro do quintal da minha avó, o quintal das casas onde eu morei. As crianças, né, os personagens, ou menino ou menina dos meus livros, acho que sou eu, sempre sou eu coloco outros nomes, né? Teve o meu filho também, que agora ele está com 17 anos, mas ele virou personagem de alguma forma. Então é isso, eu acho que eu fico repassando um pouco do que eu vivi na minha infância, né? De outras formas, com outros nomes, mas é a Eliana criança que está ali. E também tem sido uma grande fonte de inspiração para mim o contato com as crianças, né? Eu estou indo muito em escola, pelo Viagem pela Literatura, agora eu estou tendo a oportunidade de contar história semanal no parque para bebês, né? E as idas às escolas, eu sinto que a criança ela me dá sugestões de livro, elas falam, Eliana, por que você não escreve isso? Por que você não escreve aquilo? Então, eu acho que tem sido também uma fonte de inspiração para mim.
ouvir as crianças, ver como elas vão reagindo àquilo que eu escrevo, né? As conversas com elas e as sugestões. Eu até digo que eu vou ter que dividir direitos autorais com elas, porque tem escola que elas se empolgam e ficam levantando a mão e ficam querendo falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, é muito legal. Mas, principalmente, eu acho que é a criança que está aqui dentro, que nunca morreu, que nunca dormiu e que hoje está muito acordada, assim, me dando ideias. Acho que é isso. Muito bem, Eliana. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo lá no Parque Manolo Cabral, né, com os bebês, com as crianças. Uma maravilha, né? Muito bacana, muito lindo esse trabalho, né? Né, Lília? Muito lindo, né, Joana? Né, gente? Muito bacana. Parabéns mesmo. Então, agora vamos passar para a Joana falar um pouquinho do processo criativo. Joana, boa noite mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite, Elisete, boa noite, Eliana, boa noite, Lília, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, é uma alegria, né, estar aqui com vocês compartilhando esse espaço, né, que é um espaço muito importante para a promoção da leitura no Espírito Santo, né, que é o Viagem pela Literatura, né, a gente acompanha há muitos anos nessa caminhada, né, Elisete? Com certeza, por tempo, né, Joana? Você já participou do Viagem também. É verdade. Momentos já, sim. Exatamente. Recentemente participou também, né? Exatamente. Então, faz parte da nossa trajetória, né? A gente se sente muito bem acompanhada, muito feliz de estar aqui ao lado dessas duas queridas aí que são inspiração para mim, né? Então, meu processo criativo. Eu sempre tive a escrita, né, como uma prática, como uma vivência, né? Eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi por necessidade de me expressar, né? Então, essa escrita mais espontânea, de expressão, sempre fez parte da minha vida, né? E eu sempre digo, né, que eu ainda não aprendi a conhecer exatamente ou a dominar plenamente meu processo criativo. Ele é meio rebelde, né? E ele está ligado à minha relação com as coisas, com as pessoas, né? Então, eu preciso estar, né, num estado, né, que é um estado que eu costumo dizer que são as tardes, né? Clarice falava sobre o perigo das tardes, né? É essa hora que a gente está sem exatamente um a fazer, né, e que alguma fagulha centelha, né, e a gente poderia chamar essa fagulha de inspiração, né? Não sei se é possível domesticar esse processo, né? Mas eu poderia falar, né, do chapéu, que é a minha primeira inspiração, meu primeiro processo criativo que eu consegui, né, transformar em algo material, que é um livro autoral, um livro meu, né? E esse livro, né, eu gosto muito de uma frase do Mia Couto, que ele diz que as histórias estão no Brasil e em África, as histórias estão por aí, os escritores só fazem pegá-las, né? E foi assim, ouvindo as pessoas, o que elas diziam, observando, né, ali na vivência com a cultura do município de Serra, onde eu trabalho há muito tempo. Um certo dia surgiu um estalo, será um certo morro, um certo moço, e essa morro e moço ficou dançando na minha cabeça, e daí veio a história. Então, eu acho que é assim, né? Eu não planejei escrever um livro infantil, na verdade, toda a minha produção anterior, né, é uma produção de poesia, né? Eu tenho, assim, alguns poemas publicados em antologia, tenho pelo menos uns 2 livros organizados que eu preciso dar jeito de publicar o quanto antes, né? Creio que vou fazê-lo em breve, espero que consiga. Então, para mim, realmente foi uma surpresa e um presente. Chapéu surgiu, e aí a inspiração surge, a ideia surge, a gente precisa cuidar dela até ela se transformar em algo que a gente possa compartilhar. Então, é mais ou menos por aí o meu processo criativo. Espero que um dia eu seja Lila Meneguzzi, eu seja Eliana Zandonade, consiga escrever mais livros, consiga ter uma vida mais voltada e dedicada para a literatura, porque tem ainda muitos livros, muitos sonhos de publicação. É isso, Joana. Maravilha, Joana. Nossa,
Você tem as suas poesias, muito bacana. O seu livro infantil, o seu primeiro livro, Chapéu, você lançou também lá na biblioteca, né, recentemente. Fez um bate-papo sobre o livro, teve até contação de histórias também. Então, mas parabéns. Agora, nossa querida a outra escritora, né, a terceira aqui, pela ordem, a Lília Meneguzzi, né, Lília? Para falar um pouquinho do processo criativo. Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Vai depender de que horas, né? As pessoas outras também vão acompanhar esse nosso momento aqui. Mas para dizer antes da minha satisfação pela oportunidade de mais uma vez integrar o projeto Viagem pela Literatura, que é um projeto pelo qual eu, de verdade, em alusão a Joana Ercanhoff, tiro o meu chapéu, e em alusão a Eliana Zandonade, eu dou o meu beijo de boa noite, ou de bom dia, ou de boa tarde, porque, de fato, é um projeto, Elisete, que, capitaneado por você, ele consegue fazer com que a gente não tenha só uma vitrine literária para quem produz literatura no Estado do Espírito Santo. É muito mais que isso. E eu conheci o Viagem pela Literatura quando eu ainda era não vou dizer uma menina, né? Porque menina eu ainda sou. Mas quando eu ainda vislumbrava a possibilidade de ser alguém que pudesse habitar um dia uma programação do Viagem. Então, a você, Elisete, a minha alegria, o meu abraço singelo, o meu afago e toda a minha honraria respeitosa, porque é de fato assim que eu te concebo todos os dias, em todas as suas entregas, porque eu sei que elas não são poucas e sei que também ela não é menor do que o tamanho do seu comprometimento com o que você faz de verdade. Acho que todas as pessoas que lidam, especialmente com a literatura, com a contação de histórias, com o teatro, no Estado do Espírito Santo, sabem que você não é só uma porta aberta, você é um sopro nas nossas asas. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar junto, sabe? E, enfim, não é menor dizer também da minha alegria por compartilhar esse momento com a Eliana e com a Joana, que são figuras, né, pelas quais eu nutro um carinho muito grande, talvez elas nem saibam disso. Se não sabiam, sabem agora, né? Está revelado publicamente, está gravado para a Rede Mundial de Computadores. E de dizer que também tenho uma admiração tremenda pelo trabalho de vocês, porque é um trabalho que não é só o trabalho de fazer um livro, é um trabalho que conecta pessoas, e que conecta não para vender um livro, mas que conecta para poder fazer com que uma ideia seja comprada. Qual é a ideia? De fazer com que a gente perceba, desde pequenino, que a literatura é um portal para humanidades. Então, minhas amigas queridas, escritoras admiráveis, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês deste momento também. E, claro, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Porque, enfim, a vida tem as suas vicissitudes e hoje não foi diferente. As pessoas precisaram aí nos aguardar um pouquinho, em razão de algumas questões técnicas, que nós sabemos qual é o subtexto, né, que está atrás de tudo isso, mas aí cada um fica por conta própria descobrindo. De qualquer sorte, falar do meu processo criativo não é menor ou não é maior do que dizer que esse processo criativo depende muito dos meus encontros e dos meus desencontros, porque são os encontros e os desencontros que constituem a Lilian que eu conheço e que eu sou hoje. Então, quando eu tenho a oportunidade de encontrar com a Lilian que eu já fui, com a Lilian que eu sou e com a Lilian que eu pretendo ser, eu tenho uma chance de um processo criativo. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar com as crianças, eu tenho outras chances de processos criativos. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar com uma criança crescida que habita no adulto como eu também tenho outras oportunidades de encontrar com processos criativos. E sempre digo isso assim, eu não sou mãe, mas eu tenho filhos. Cada um dos meus livros é um filho. E é um filho que me exigiu de modos diferentes. Eles nasceram de processos criativos diferentes. Foram concebidos de formas muito diferentes. Vieram ao mundo de forma muito singular. Então, o meu processo criativo, na verdade, não é meu. O meu processo criativo, na verdade, ele só passa por mim para trazer à luz ou para dar à luz àquele sujeito que nasce de algum lugar.
Claro, não estou dizendo com isso que escrever seja uma coisa imaterial, que venha de um campo surreal, mas estou dizendo que passa também por isso, mas que exige, sim, muita disciplina, estudo e, evidentemente, entrega e muito trabalho. Nós sabemos disso. Então, cada filho, cada filho, livro, tem um processo criativo diferente, né? Tem algumas coisas que eu sonho com elas, outras eu tenho uma ideia, outras eu capturo no cotidiano, e assim se faz sempre. E eu vou descobrindo em cada momento da existência essas oportunidades de capturar o imprevisível. E eu gosto muito do imprevisível, apesar dele causar pandareco na gente, como que aconteceu aqui ainda há pouco com as nossas questões de sinais de transmissão. Gente, é isso. Então, parabéns, Lília, obrigada. Tá? Você é uma pessoa que está sempre disposta e disponível, sempre oferecendo seus trabalhos, você como escritora, né, pelos seus projetos aí que você vem realizando. Tá de parabéns mesmo, tá? E obrigada sempre pela sua participação no Viagem pela Literatura, né? Como todas as outras também, a Eliana Zandonati, que é do Grupo Chão de Letras, também está sempre disponível, participando, Joana também, Requenoff. Então, mas parabéns para vocês três, e obrigada, tá? É uma honra tê-las aqui. Então, vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é a importância dos livros na primeira infância, né? Pode começar por você, Eliana. Né? Você vai comentar e ver o que você acha. Então, né? A primeira infância, e agora eu estou bem pertinho dela, toda semana no parque, né? Bebês, gente, é encantador ver bebê de 1 aninho, de 6 meses, abrindo a caixa estante, que eu falo que é a caixa mágica. Eu conto uma história e depois eu falo, agora vamos abrir a caixa mágica. E o carinho que essas crianças estão tendo com os livros, né? Às vezes a gente fica, não pode apresentar o livro, não pode entregar o livro na mão de uma criança. Não, ela está tendo carinho porque está sendo apresentado com muita afetividade, né? Então, eu acho que assim, o livro ele vai despertar a imaginação, ele vai despertar a criatividade. No caso dos Medos de Lili, né, que é um livro maravilhoso, ela desperta assim, quais são os meus medos, né, Lília? A Lília tem feito isso com esse livro e tem sido assim maravilhoso, assim, a gente vê os testemunhos, às vezes as coisas que a Lilian coloca sobre o livro, né? Eu já vi ela trabalhando o livro. Sim. É maravilhoso, assim, o quanto que uma literatura nos leva a enfrentar os medos, são os medos das crianças, e elas colocam esses medos, né? Então, é um pouco por aí, né? Os bebês, eles estão descobrindo o mundo, então eles... aí eu estou comprando agora uns livros que tem um fantoche lá que mexe com ele, o que ele tem medo do jacaré, aí eu ponho o jacaré, aí depois fica o jacaré mole, ele vai ver que o jacaré é só um brinquedo, e depois ele enfia a mãozinha lá dentro. Então, nessa descoberta, né, desses livros mais para essa primeira infância mesmo, nossa, eu estou descobrindo muita coisa, muita coisa. E o livro é um canal para isso, é um canal de educação, né? É um canal de afetividade. E aí, assim, o meu livro Beijo de Boa Noite, né, que é o meu best-seller, partiu de uma experiência com meu filho, que não queria dormir, esse daí, ó lá, ele não queria dormir, aí a gente começou a brincar, né? A mamãe beija e ele se transforma. E aí, agora mesmo veio um depoimento aqui, que a criança, ela tem criança que quer o beijo, ela quer esse beijo, então é uma necessidade dela, e vem pelo livro, né? E aí você não pode pular nenhum dos 10 bichos, você tem que passar pelo processo. A outra criança, ela quer se expressar fazendo mímica, se expressar para que a mãe a admire. Então, são canais de comunicação, né? E eu tenho ido em escola e falo para os pais, não perca a oportunidade de ler para o seu filho, de partilhar a leitura com seu filho de noite na cama. Porque quando meu filho fechou a porta do quarto dele, virou adolescente, e não me deixou nem dar o beijinho de boa noite,
Olha, isso dói, gente. Dói porque era toda noite. E às vezes eu dormia lendo. Mas é um processo que quem tem filho, né, e propriamente na escola também, você lê para uma criança que ela ainda não sabe ler, depois a criança começar a ler para você. Olha, eu não troco isso por nada, né? Então, e aí, assim, o que a gente faz, né, Lilian? Conversando com as crianças, com os pais, e a Joana também lá na Sedu, é mostrar esse caminho, gente, leiam para uma criança. Descubram o que é um brinquedo, a leitura, né, o livro, é algo que, assim, hoje as crianças têm muito brinquedo, mas você sentar com uma criança e começar a olhar as ilustrações, deixar que ela caminhe por ali, que ela reconte o livro, olha, é muito maravilhoso, é um portal que está se abrindo ali, né? Então, eu acho que faz parte dessa afetividade do professor, afetividade dos pais, dos avós, é uma forma da gente chegar perto da criança. E é pelos livros. Aí eu sou encantada por isso. Com certeza, né, Eliana? Pelos livros. Que trabalho lindo, né? Se faz, e muito bem, é isso, muito importante. Agora vamos ouvir a Joana, né? Sobre a importância dos livros na primeira infância. Então, quando fala, né, quando vocês falam aí com tanta propriedade, né, da criança na primeira infância, eu me lembro, vou confessar aqui, Elisete, o meu primeiro contato com crianças da educação infantil, crianças na primeira infância, numa situação de contação de história, de interação, foi no Viagem pela Literatura. E foi assim... Olha, né? Eu devo confessar que Lilian sabe disso, de vez em quando eu converso com ela. Eu fiquei em pânico, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir, né, estar e prender a atenção? Porque das crianças, como é que elas vão se comportar, como é que eu vou conseguir? E eu fiquei, e aí na época éramos eu e Alexandra Dantas. Aí, o que eu fiz? Eu transformei um texto que eu tinha preparado, que inicialmente é para professores, né? Eu transformei numa peça de teatro e a gente fez uma interação com eles, né? E eu fiquei encantada, Elisete, com como é que eu vou dizer, com o trabalho que o Viagem pela Literatura faz com essas crianças do ponto de vista da educação literária. As crianças ficavam sentadas, elas participavam, né, da contação de história, interagiam, e eu, por ser professora, né, dos anos finais e professora, né, do ensino superior, eu passei muito tempo, né, sem poder usufruir desse contato com uma criança pequena, com bebês, e Chapéu tem me proporcionado essa oportunidade imensa de aprendizado, né? Como bem disse aí a Eliana, por meio da sua fala. E, de fato, o livro nessa fase, né, da vida das crianças, ele é fundamental. Posso falar das minhas primeiras experiências, acho que a gente sempre, né, resgata, né, a nossa infância, sejam as faltas, sejam as vivências, né, que nós tivemos. O livro, ele tem uma importância fundamental, né? Abrir livros é abrir janelas, é abrir asas, né? E é dar à criança essa oportunidade. A gente pensa no livro como objeto cultural muito importante da cultura letrada, né? Eu me preocupo muito e sempre penso muito na criança, que é a criança da educação básica, da escola pública, que muitas vezes não tem acesso a esse objeto, ao livro em casa, né? Chapéu foi finalizado no período da pandemia, quando eu pensava, né, eu queria muito, eu via as fotos das crianças em casa, sem ter acesso a livros, fazendo o dever no chão da cozinha, no cimento da cozinha, só com aquela folha das atividades que vinham da escola, né? Então, eu pensei, né, o livro, ele tem esse encarte, vamos ler juntos, em que ele traz uma proposta de atividade, né, para leitura em família, né? Exatamente por
compreender a importância da inclusão das crianças desde muito cedo, nessa prática, que é a prática da leitura, poder acessar todas essas emoções e essas vivências que a Eliana também nos falou aí. A experiência afetiva, o contato com o livro, o contato físico, o aprendizado, né? É uma surpresa, a criança aprende que pode virar a página, aí virou a página, aparece uma coisa, aparece um personagem, um cachorrinho, e você virou. Então, essa experiência, né, a criança só vai ter essa vivência se ela tiver a oportunidade de ter acesso ao livro. Então, acho que nós vivemos, né, alardeia-se muito por aí o final se o livro físico, né, está em vias, né, não, o livro ele é sempre uma promessa, é sempre uma possibilidade de encontro. Então, eu penso que, por mais que nós estejamos, né, numa era de tecnologia em que as crianças muitas vezes, né, aprendem, né, o TOT, aprendem a lidar com um celular, né, muitas vezes antes do livro, o livro ele ocupa um lugar especial nessas crianças, né, na vivência, pode ocupar um lugar especial na vivência das crianças nessa fase que é a primeira infância, né? Eu acho que eu me lembro, né, do primeiro livro que eu ganhei, a experiência de ganhar um livro, né? A Clarice Lispector, ela tem uma frase dela que ela fala assim, que quando ela era pequena, ela achava que livro dava em árvore, era um mistério para ela, né? Quando ela descobriu que tinha alguém que fazia um livro e que esse alguém era um escritor, ela disse, eu quero isso também para mim. Então, acho que o contato com o livro, o contato com o escritor, com o autor, né, na primeira infância, uma possibilidade de afinar a criança com esse desejo de também se manifestar, de ser ela também autora, de ilustrar, de escrever, de produzir um livro. E eu penso que essa é uma experiência, essa é uma vivência que as escolas de educação básica, que os centros municipais de educação infantil têm feito de forma muito bacana. Também tenho tido a oportunidade, né, com o chapéu, de ir até as escolas e ver assim, o trabalho que tem sido desenvolvido na educação infantil. E por meio desse trabalho, muitas vezes o professor pode nem ter noção da quantidade de habilidades, de conhecimentos que ele está mobilizando, né? Folhear um livro para a criança, né? Tocar o livro, aprender, né? A lidar com a linguagem, os mecanismos que estabelecem a relação de ficcionalidade, ou era uma vez, o acordo para entrar no reino da fantasia. A criança ela aprende isso por meio do contato com a literatura, com os livros de imagem, os livros de brinquedo, os livros são fundamentais nessa idade e em todas as idades, né? Porque a gente está falando aqui em primeira infância, tanto Eliana quanto Lilian falaram, né, que essa criança ela permanece em nós, de certo modo. Então, trabalhar também com crianças, com o livro e com a literatura infantil é também uma fonte de autorrealização para o docente, para o professor, que vai se conectar com essa criança, né? Então, o livro é esse objeto mágico, essa caixa mágica, é tudo isso que a Lilian aí fez, é asa, é casa, né? É tudo isso. Ai, que ótimo, Joana, também. Nossa, vocês falando aí, ai, que maravilha ouvir tanta coisa boa aí. Agora eu vou passar para a Lília também falar. Vamos lá, Lília, você agora. Tá sem o seu... Acho que eu fiquei aqui tão viajando nas coisas que a Zandonade e a Erkenhoff disseram. Não. Eu me perdi um pouco na pergunta, essencialmente, mas acho que tem a ver com que o livro, né? Como é que é o livro? É isso mesmo, Elisabeth? Os livros, né, na primeira infância. Então, é isso mesmo. Eu não estava errada, não. A importância dos livros na primeira infância é nenhuma. Nenhuma. O livro na primeira infância não serve para absolutamente nada.
Nada. Assim como não serve um paralelepípedo, assim como não serve um pedaço de meio fio, porque se você não entrar em contato com ele para descobrir a essência dele, não serve para nada. Ele não foi feito para ser útil. Ele não foi feito para ser inútil. O livro é o livro. Então, eu sempre gosto de dizer isso. Um livro não serve para absolutamente nada se você não se der o trabalho de abri-lo, de lê-lo com outra pessoa, de mediar o que está posto ali com outra pessoa. E eu não inventei isso não, viu? Isso não é mérito meu. Isso é mérito de Alice, nas Aventuras de Alice no País das Maravilhas, né? Como é que é o nome do autor agora? Até me fugiu. Joana, seu microfone está... Lewis Carroll. Lewis Carroll. Então, não sou eu que estou inventando isso. Quem disse isso foi Alice, né? Lá no primeiro capítulo, nas primeiras frases deste livro. E eu gosto de dizer disso porque um livro, para mim, é uma casa onde moram as histórias. E gosto de dizer para as crianças pequeninas com as quais eu lido. Eu digo para elas, quantos amigos você tem? Todos eles são altinhos, maiores que você? Todos eles são menores que você? Todos eles são gordinhos, magrelinhos, franzinos, raquéticos, esquisitinhos, sem graça, engraçadíssimos? Como são esses seus amigos? Porque os livros também são assim. Nós vamos encontrar livros mais gordinhos, mais magrelinhos, mais altinhos, mais baixinhos, né? Agora, o mais sensacional que eu acho nesse processo é entender que o livro sempre é um portal, como disse também Zondonad e Erkenhoff, um portal para conexões com outras formas de ser e estar no mundo e um portal para humanidades. Porque o livro, como sendo a casa onde mora a história, ele, de fato, vai abraçar a história que foi antes vivida ou inventada por alguém. Quem nunca na vida experimentou um beijo de boa noite? Do pai, da mãe, da avó, do vô, do irmão, da irmã. Então, ele também é um vínculo afetivo que vai me nutrir durante minha vida adulta, inclusive, com uma memória afetiva que eu vou carregar com uma alegria tremenda para sempre. Claro, dependendo de quem me deu o beijo, porque a gente também não vai romantizar essa história, considerando que existem aí questões que ofendem a natureza do processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. É preciso compreender também isso. Mas, neste caso aqui, nós temos um beijo afetivo que colabora e corrobora para a nossa saúde mental, importante para que a gente seja um sujeito mais saudável no mundo, né? Então, um livro também serve para isso, para rememorar os beijos dos nossos pais, dos nossos afetos primeiros, né? Então, um livro também fala do lugar do afeto. Um livro também fala das histórias que a gente aprendeu por memória, porque alguém sabia de uma história e seguiu contando aquela história porque sabia de cabeça. E a gente fala de memória, a gente fala de história oral, a gente fala das histórias populares que atravessam gerações e que estão aqui, ó, por exemplo. E a gente também fala de livros e histórias que contam de coisas que a gente sente e que vai vivendo ao longo da vida inteira, que são os sentimentos que nos atravessam e que, em muitas circunstâncias, a gente se percebe, sei lá, sozinho, abandonado, quieto, solitário, num canto, sem compreender perfeitamente o que está acontecendo na cabeça e no coração, né? E aí nós temos a oportunidade de, na leitura de Os Medos de Lili, de Chapéu, de Um Beijo de Boa Noite, ressignificar tudo isso, porque a gente vai encontrando e reencontrando outras pessoas que, no fundo, também falam da gente. E eu acho isso de uma boniteza. E quanto mais nós conseguirmos levar essa boniteza, nessa perspectiva, para as crianças pequenas, nós teremos, eu acredito nisso, um mundo muito, muito, muito melhor do que esse que a gente está deixando aqui. Acredito nisso, e é por isso que eu trabalho com os pequenos. É por isso que eu acredito que a leitura, o livro, e, sobretudo, a leitura literária na pequena infância,
precisa antes atravessar os adultos que estão aqui, nos ouvindo, conectando-se conosco por conta do tema que nós trouxemos para esse momento, né? Porque o livro só chega até a criança pequena pela mão do adulto. Não é a criança pequena que fala, papai, mamãe, faça um pix para mim, porque eu quero comprar um beijo de boa noite. Papai, mamãe, faça um pix para mim, porque eu quero chapéu. Não é isso. É pela mão do adulto. Então, a gente precisa atravessar o adulto para chegar na criança pequena. E para chegar nesse adulto, que vai levar e vai ser ponte para essa criança pequena, eu preciso atravessá-lo na sua humanidade. E a humanidade do adulto está no beijo de boa noite, que ele recebia do pai, da mãe e da avó, do vô. Está nas histórias que ele ouvia quando a família se reunia para poder contar das coisas de antigamente, né? Dos causos, das coisas que sabiam. Está para dizer dos sentimentos que nos tornam semelhantes. A alegria, a ansiedade, a expectativa, o sonho, a frustração, os medos, as esperanças. Especialmente neste tempo, eu aposto nas esperanças. E o livro é uma delas. Isso mesmo, com certeza. Né? Parabéns, e encanta vocês com os textos, os livros de vocês, encantam a todos. Nem só as crianças, mas também os adultos, né? Aliás, temos contadoras de histórias, são escritoras e contadoras de histórias, né? Grandes contadoras de histórias, que eu tenho a oportunidade de ver no projeto, né? Na biblioteca e em vários espaços. Bom, parabéns a todas as 3 escritoras, mais uma vez. E vamos, então, para o nosso terceiro momento, que vamos falar sobre a experiência do encontro que vocês têm com as crianças, que eu sei que vocês aqui participam, tem várias ações, vão a vários espaços, né? Divulgar a obra de vocês, fazer mediação, levando, né, a literatura, fazendo esse contato com a criança, né? Então, como é que é isso? Vamos conversar primeiro com a Eliana Zandonati. Bom, então, hoje eu já fui numa escola, né? Então. Eu acho que é uma festa. Eu acho que é sempre uma alegria. Eu amo quando as crianças me chamam de Eliana. Assim, a gente chega para contar a história, né? E aí, inicialmente, eu não contava as minhas histórias, nunca contava. Achava que não saberia nem contar. Eu escrevia e contava história. De repente, eu comecei a contar as minhas histórias e outras também, né? E aí é sempre uma alegria, assim, a gente é recebido como a contadora de história, não é a professora. A gente está em outro lugar, então a gente já chega assim, trazendo. E eu gosto sempre quando eu entro na escola, o porteiro pergunta o que você está fazendo aqui, eu falo, vim contar história. Aí eles olham assim, eu falo, era uma vez, aí eu já começo, aí você vê que as pessoas se encantam com isso, né? E assim, a cada dia não tem ensaio, né? Então, hoje eu fui numa escola que é assim, grupo 2, que são 2 anos, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Então, você começa assim, a um bebê, quase uma criança, às vezes tem um grupo 1, né? Que você tem que simplificar um pouco a história para aquele que quer saber os detalhes da história. E é sempre espontâneo, tem a curiosidade, muitas vezes tem a necessidade da criança falar, né? Tem escola que a criança ela não está habituada a ouvir história. Então, quando você começa a contar, ele quer contar do primo, do cachorro, ele quer falar mais do que você. E você tem que falar, eu vou contar a história e depois você fala, né? Tem escolas que eu tenho ido, principalmente as municipais, né, as de Vitória, algumas na Serra, que a criança está super preparada. Você chega e quando você fala, era uma vez, ela põe o olho em você e aí você tem a chance de levar a criança naquela contação, né? Então, são crianças que... Outro dia eu fui numa escola, aí a professora falou, aqui eles têm o hábito de ouvir história. E é muito diferente quando você entra e você já sente que tem realmente um hábito, já estão preparados, né? E tem um mergulho na história. Eu lembro quando eu comecei a contar, eu contava também toda semana na escola do meu filho,
tinha um menino que ele deitava no chão. E a professora ficava, levanta, eu não, deixa ele. E eu olhava para ele, ele estava assim, o olhinho lá na história. Eu falava, gente, esse garoto tem uma imaginação que ele mergulha, né? E faz a gente... Eu conto história vendo a história. Eu mergulho naquilo também. Então, quando eu consigo ver que a criança foi junto, né, que ela está absorvida ali, nossa, é muito maravilhoso, né? E eu falo também que eu junto olhos das crianças. Então, quando uma criança me olha e está viajando, eu pego aquele olho e põe no meu bolso e vou catando o olho. Bolinhas de gude da Lília. Por quê? Porque em alguns momentos, gente, são esses olhinhos que vão nos botar para frente, olha lá. Ali tem o mistério das bolinhas de gude, que são os olhinhos das crianças te olhando com uma admiração, ou com aquele olhar desconfiado, ou fazendo assim, nossa, é isso mesmo, aquele encantamento, né? Então, esses momentos, assim, agora com os bebês, gente, eu aconselho vocês terem um estágio com o bebê. O bebê te deixa louca, porque ele te olha, aí ele vai com a mãozinha e põe o dedinho. E você vê que você chegou nele. E às vezes ele tem medo, porque é na sala do parque, é um salão. Quando ele vai chegando, às vezes ele acha que vai tomar injeção. Então ele já entra chorando, ele não quer entrar. Aí eu falo, não força, não força. Aí ele começa a ver, aí eu vou chegando perto. Aí você tira um sorriso. Nossa, aí é maravilhoso. Então, assim, eu me encanto com as crianças. Eu acho que a natureza e a criança, eles estão aí para mostrar os caminhos para a gente, né? E a gente leva uma mensagem, mas a gente volta com uma mensagem muito maior, que é do encantamento. E eu também agora inventei uma outra coisa, que é fazer criança escrever. Eu criei um projeto chamado Memórias de Criança. E agora a gente já está indo para o 4º livro, já tem 3 prontos, vai ter o lançamento agora de um quadrinhos de um adolescente. Isso é uma outra coisa, que a criança ela também tem as memórias dela, ela tem vontade de escrever, ela tem vontade de falar. E a saída das nossas escolas tem provocado isso. Tem criança que chega, né, Lília? Eu quero ser uma escritora igual a você. Você está inspirando. Né, Joana? Joana que agora entra na escola com uma outro chapéu, ela vai ver que a criança vai olhar para você diferente, vai se inspirar em você, né? E aí, assim, na pandemia aconteceu um episódio de eu começar a fazer uma oficina com um menino, que virou um livro, que aí a minha sobrinha quis também virou outro livro. Aí eu fui para a televisão, uma outra menina viu e virou outro livro, já publicados. A mãe desse adolescente também me viu na televisão e me mandou mensagem. E tem aí uma geração de crianças que escrevem o que está no coração delas. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Aí eu fui no CEMEI e joguei uma semente lá, que a Ilha de Vitória se descolou, gente. As pontes se quebraram e a ilha está saindo para navegar. Aí o grupo 6 está lá quebrando a cabeça. Eu quero que saia um livro dessa aventura, né? Aí eu fui no Sagrado e falei, olha, os piratas esconderam aqui no Sagrado um mapa do tesouro, um tesouro, porque antigamente isso aqui era só uma praia, e tem um tesouro na escola. E eles querem envenenar a água da escola para as crianças dormirem. Aí as crianças já vão beber água. Olha, essa água está estranha. E aí eles estão escrevendo isso. Então, assim, você colocar a imaginação dessa criança e ele começar a escrever, aí ele fala assim, posso só desenhar? Né? Porque se mandar a gente desenhar, nós 4, desenha aí, a gente vai falar, eu não sei desenhar. Mas a criança, ela fala, eu sei desenhar. Aí eles perguntam, eu posso só desenhar? Aí eu falo, pode. Mas você não quer escrever nada, nem o título? Aí você começa, e aí a criança começa. Então, assim, eu acho que a criança é aquela caixinha que eu estou descobrindo ainda, né? E é encantador. Então, gente, quem tem criança aí... Uma vez eu estava doente e fui numa terapeuta, ela falou, olha, você tem criança na família? Eu falei, tem. A sua terapia vai ser abraçar uma criança, porque a energia é muito boa.
falei, tá bom. Mas, assim, a gente que está em contato com essas crianças, né? A gente pode ouvi-las, conversar, passar essa mensagem da história. É muito maravilhoso. Eu fico encantada com isso. Agora não tem mais criança em casa, então estou procurando as crianças por aí, né, Elisete? Então, nossa, Eliana, quanto encantamento, né? É muito gratificante isso. Parabéns pelo seu trabalho aí que você vem fazendo, é maravilhoso. Nossa, teve até a oportunidade de lançar livros, as crianças, né, lançaram um livro lá na biblioteca. Na biblioteca, muito legal. Esse seu trabalho aí, maravilha. E agradecer sempre a Elisete também, que está assim, ela faz um trabalho, essa biblioteca aberta, né? Levar as crianças na biblioteca, mostrar livros na biblioteca. Isso gera um encantamento, assim, que eu acho que é uma experiência dessas crianças, como a Joana falou, às vezes não tem livro em casa, e ela vê que tem uma casa, né, um lugar onde tem livros, ela pode visitar, ela pode pegar o livro, né? No parque, as babás têm pego o livro para levar para as crianças delas lerem, ou elas pedem livros de adulto. Então, tem essa demanda, né? As pessoas, quando entram em contato, e aí a biblioteca tem um papel fundamental. E Elisete é aquela bibliotecária que abre a biblioteca, né? Não é aquela que guarda o livro. É muito bom. Livro tem que circular, né? Livro não pode ficar parado. Né? E a caixa estante que está lá, os livros que estão lá no parque, graças a Deus, né, Eliana? Estão circulando. Recebe até doações também, né? Fala, Lília. Se você me permite, Eliana e Elisete, eu queria só destacar um aspecto, assim. A biblioteca hoje, no século XXI, não é um espaço encerrado em quatro paredes, né? E a Elisete vem fazer esse movimento há algum tempo, né? Ela faz esse movimento há algum tempo, e o Viagem pela Literatura é um exemplo objetivo disso, um exemplo estatístico disso, né? A indicador, a evidência, e a gente pode fazer essa mensuração, né? De dizer que um livro não tem que morar dentro de uma biblioteca, mas a biblioteca hoje, no século XXI, tem um aspecto muito mais dinâmico, muito mais fluido, muito mais vívido, e integrado, de fato, às necessidades das comunidades, né? E a Elisete vem fazendo isso, não é de agora, e nós sabemos, né? É só para registrar isso. Isso, a gente vai, obrigada, Lília, a gente vai além das paredes, né? Da biblioteca, a gente leva as nossas ações, né, também, para incentivar, promover leitura aqui no município, já há 28 anos, né? Com várias atividades, como eu falei, temos a contação de histórias, o bate-papo com os escritores, né? Tem o sarau, a gente tem várias atividades, oficinas, né? Então, são várias ações que o projeto realiza já. E é isso, e vocês que estão de parabéns, que vocês são muito importantes nesse contexto todo. Se não fosse vocês, né? Vocês são grandes escritoras, são contadoras de história, vocês fazem parte dessa história do Viagem pela Literatura. Então, agora vamos com a... Inclusive, lá no parque, a gente tem também as caixas estantes em vários espaços. Lília sabe que Lília acompanha, né, também. Ela falou dos indicadores, né, conhece. E é isso. E agora vamos ouvir a Joana, né, sobre a sua experiência, Joana, com as crianças. Então, Elisete, como eu disse, né, você foi a culpada, né? Você que me colocou nesse lugar, né? Você que me fez ter essa primeira experiência, ao mesmo tempo apavorante e apaixonante, né? Que eu falei, ai, meu Deus do céu, muita criança, não vou dar conta, Elisete, vai. Aí foi lindo, foi um momento muito bacana, e eu ainda resisto um pouco, né, a ser, assim, a esse título, né, contadora de história. Eu fico muito feliz de você me chamar de contadora de história, né, porque você teve a oportunidade de ver minha interação lá com as crianças, né, e eu, né, Eliana falou que no começo ela resistia em contar as histórias dela, né, eu exatamente ficava assim, a primeira vez que eu fui à escola, né, porque eu sou a caçula aqui do grupo do ponto de vista de escrita, né, que eu estou estreando aí com chapéu. A primeira vez que eu fui a uma escola, eu pensava, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Eles já leram meu livro, né?
eu vou contar, eles insistiam, não vai ter um momento de contação de histórias. Eu falei, ai meu Deus, como que eu vou contar uma história que eu já contei? Aí sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma história que talvez possa até virar livro. Eu falei, vou escrever uma outra história, vou contar uma outra história. Eles não queriam saber da história que eu estava contando, mas eles eram muito educados. Quando eu vi que eles queriam saber do chapéu, eu rapidamente peguei uma ponte e fui parar no chapéu, né? E assim, após essa experiência, né, de entrada nesse universo com muito respeito, eu digo que toda vez é uma primeira vez, é única, Eliana falou, não tem ensaio, por mais que a gente planeje, é sempre surpreendente. Eu espero não perder esse respeito pelas crianças, então eu planejo, eu penso, eu fico nervosa, assim, naquele estresse gostoso, como é que vai ser, e sempre é diferente, sempre surpreendente. E, assim, tem experiências que a gente vivencia, experiências do encontro, né, da interação com as crianças, que nos conecta, né, com a nossa infância. Como eu vejo, quando eu vejo as fotos, eu falo, meu Deus, como eu estava feliz. Olha os olhinhos das crianças, coisa de catar os olhinhos, como é que eles estavam conectados e como é que eu também estava. Eu entro num transe, realmente, esse momento de interação com as crianças, eu acho que é a melhor coisa que tem do processo de escrita, né? Porque eu penso hoje, mais do que nunca, né, que publicar um livro é pouco, assim, não é que seja pouco, eu acho que é importante a publicação, mas eu acho que é importante o encontro, ir ao encontro do leitor, né? E o Viagem nos dá essa oportunidade, né? Elisete é uma pessoa que conecta pessoas, eu conheci Eliana, os livros de Eliana, Lilian, Noélia Miranda, ela me apresenta, eu ligo para ela, falo, Elisete, estou precisando de um livro assim, como é que está, quais são as novidades? Ela tem essa informação e ela conecta, estabelece redes, né, divulga o trabalho das escritoras, dos escritores, né, aqui do Espírito Santo, de uma forma muito bacana. E teve uma experiência que eu vivi, assim, poderia relatar inúmeras, né, assim, de ter criança. Eu cheguei na escola e tinha um menininho, assim, muito bonitinho, assim, ele estava todo empertigado, com um óculinho azul. A mãe dele tinha feito o corte de cabelo do personagem, que é o João, da minha história, Chapéu. E aí, eu olhava e falei assim, o João está aqui. Aí a professora perguntou, você acha que tem alguém aqui parecido com o João? Ele tinha saído de dentro do livro, estava ali, ele era o personagem, ele virou a estrela da história, do dia, né? E além dessa questão da identificação da criança, né, essa questão de como a gente é uma referência para eles. Teve uma criança, Eliana, que pediu para mim se eu podia patrocinar ele, que ele era jogador de futebol. Nossa, eu achei muito legal. É porque eles acham assim tão bacana, tão importante o escritor, a escola faz esse trabalho, que quando você chega, você é uma celebridade, você é recebida com palmas, eles te abraçam. É uma experiência muito emocionante. E quando você vai até eles, que você senta, conversa, bate papo, aí teve uma que disse assim, eu me inspiro em você, eu achei ótimo, assim, muito bacana. E uma criança da educação infantil que disse assim para mim, como que você entrou dentro do livro? Gente, 4 aninhos, ela mal conseguia, assim, né, falar. Ela falou, como você entrou dentro do livro? Aí eu pensei, gente, se eu entrei, eu saí, porque eu estou aqui, né? Então, como é que a presença do escritor bota o livro vivo na frente da criança, né? E como a criança está disposta a entrar e a sair do livro, a vivenciar a fantasia, a experimentar a fabulação, né? E eu acho que a gente vai junto. Então, acho que é a melhor coisa, para mim, até hoje, tem sido o encontro com as crianças, o encontro com os leitores de um modo geral, mas a criança da educação infantil, a criança na primeira infância, é realmente um encanto, né? E tem também os meninos maiores, os outros leitores que também, né, tem essa relação. Eu sempre, Eliana, faço também esse trabalho, né? Aqui no Encarte tem uma parte que é fazendo uma visita, né?
e registrando. Aí eu sempre levo um caderninho, quando eu vou conversar, eu falo do meu processo criativo, eu levo meu caderninho de notas e digo para eles, quando eu tenho uma boa ideia, eu escrevo. E quando eu voltar aqui, eu quero que vocês me contem uma história. Então, é sempre uma troca, né? Eu acho que é semeando mesmo desejos, né, de autoria, desejos de escrita, e eu acho que a gente cresce muito, né, nessa troca, nessa relação, nesse encontro com as crianças. Eu acho que é um presente para a gente. É realmente muito bacana. É isso, então, né, Joana? Muito bacana mesmo esse encontro, né? Momento de encantamento, né? De emoção, é a troca, né? Sim, só queria dizer uma coisa. Eu estou vencendo as minhas resistências, né? E acabo que hoje, né, eu conto a história do meu livro de um jeito que desperte o desejo da criança de conhecer, dos professores. Eu tenho um problema com spoiler seríssimo. Eu sou aquela leitora, assim, que eu vou falar do livro, eu fico sempre pensando se eu não vou adiantar algum prazer e alguma descoberta, alguma surpresa, né? Então, essa experiência de contar a história, deixando um gostinho de quero mais e despertando o desejo da escrita, eu tenho feito esse exercício e tenho me descoberto, né? Não sei se contadora de história, mas como papai dizia que eu tinha o bico doce, que eu era boa para convencer as pessoas. Então, acho que é isso que eu faço um pouquinho, que é vender um pouco as histórias e tentar envolver, né, as crianças, e com isso acho que quem mais se envolve, quem mais tem ganhado com isso sou eu mesmo. Muito bacana a experiência. Que ótimo, né, Joana? Parabéns, tá? Pela sua experiência e pelo seu trabalho, mais uma vez. Então, antes de passar para a Lília, eu gostaria de falar para quem está aí nos ouvindo, assistindo, que queiram fazer perguntas, pode postar aqui no chat, tá? Que as nossas escritoras irão responder aqui no final. Tem bastante gente aqui, nós temos algumas pessoas aqui, tem a Sueli Bispo, atriz, né? Escritora também, a Sônia Rosseto, que é da Academia Feminina de Letras, escritora, temos Tânia Faria Rosa, Semeando Arte está participando, Denise Moraes, também da Academia Feminina, escritora também, faz parte do nosso clube de leitura também, como Sônia, né? Então, temos várias, a Lia Fontes está aqui, então, são várias pessoas aqui participando e comentando, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Agora você, Lília, falar sobre a sua experiência, né, com as crianças, que tem muita coisa aí também para falar, que eu sei que você tem muita coisa, você tem esse projeto Livros Gigantes também aí, que é fantástico. Os seus encontros também, que eu vejo aí, você tem participado aí, levado seus livros, né, suas histórias. Olha, gente, antes eu preciso dizer da minha experiência com uma gata. Porque de vez em quando eu me ausento aqui, eu preciso fechar a câmera, porque eu estou tomando conta de uma gata e eu não tenho... mesmo? E aí ela vem miando, se joga aqui, sobe aqui, e vai criando uma confusão. Então, antes que ela apareça e me cause outros pandarecos, eu preciso fechar a câmera para poder dar conta dela. É uma experiência que eu tenho me colocado disponível para viver mesmo, assim, sabe? Ela é filha de uma amiga que está viajando para o sul, vai fazer quase um mês que eu estou tomando conta da gata, e aí então eu tenho algumas labutas cotidianas, né? E que eu não estava realmente habituada, porque, enfim, eu moro sozinha e etc e tal, e agora eu tenho um pet que tem uma outra dinâmica e etc e tal, e é quase um sonho de gato, Eliana, é quase um sonho de gato. Então eu preciso me adaptar a essas coisas todas, essas variáveis, né, para ser mais próxima da estatística. Enfim, exatamente. E é muito curioso, Joana, porque ela está presente, mesmo sem eu saber, no livro A Criança Mágica, porque a gata é exatamente assim. Não sei se eu sei direito.
A Gata... Deixa eu colocar você numa tela sozinha aí para você mostrar bem, Lília. Não precisa. Aqui tá bom. É só tirar um pouquinho aqui da luz aqui, ó. A Gata é exatamente essa aqui, ó. Exatamente essa de A Criança Mágica, enfim. Como eu acredito que nada acontece por acaso, é esse movimento, então por isso eu peço desculpas por algumas ausências com a câmera fechada para poder... Aí começa a confusão. Enfim. Eu achei que estava com problema já na sua internet. É? Não, eu achei que fosse na sua conexão, alguma coisa. Não, é a Gata que me causa pandareco. Eu não sei como que eu lido, aí eu desligo, né? Imagina. Vamos lá. Enfim. Mas, assim, o meu processo com as crianças é sempre um processo que eu chamaria de retroalimentação, né? Eu, como professora pesquisadora, aposto muito numa teoria que tem a ver com o pensamento complexo, né, do Edgar Morin, que vai admitir que é uma coisa de cada vez, mas tudo junto, e também com o pensamento sistêmico de segunda ordem, que é de um antropólogo inglês chamado Gregory Bateson. E ele, inclusive, admite a arte na sua feitura científica, e para mim isso é o must, é o melhor dos mundos. As crianças me dão isso o tempo inteiro, porque ao mesmo tempo que elas me oferecem situações caóticas, porque, claro, quando eu saio de casa com a minha malinha de coisinhas, com a minha roupa, com o meu cabelinho, com o meu óculos limpo, eu vou pensando numa perspectiva. Quando eu chego lá, é outra coisa. Então, é uma perspectiva caótica, mas que me convida. E eu adoro um caos, juro. Eu adoro um caos, apesar de ser virginiana e de gostar das coisas organizadas. Se vocês vierem aqui em casa agora, daqui 10 minutos, 15, 20, vocês vão entrar aqui, ó, conhecer meus amigos livros. Todos eles estão organizados ou por temas, ou por áreas, ou por ordem alfabética, vai depender da situação. Mas, ainda assim, eu adoro um caos. E as crianças me dão essa coisa caótica que é, para mim, importante para o processo criativo. Elas, para mim, representam a sabedoria do caos, porque elas me provocam, elas me tiram do lugar normótico de todos os dias, né? Numa alusão ao Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não posso fazer tudo sempre igual para elas. Quando eu começo a contar histórias nas escolas, e eu tenho visitado muitas escolas, né? Eu agradeço, inclusive, pela oportunidade das portas estarem abertas, mas, sobretudo, dos corações, porque antes das portas abertas, porque não são todas as portas que se abrem, são os corações que estão disponíveis. Então, eu agradeço pelos corações disponíveis que fazem com que os portões se abram. A gente consegue fazer com que as pessoas sejam tocadas por essa feitura, assim, por essa conexão que vai de mim para o outro. E aí são as crianças que me devolvem as coisas e que me conectam às próprias coisas. Eu sempre volto desses encontros, por mais que eu planeje estar neles, de uma outra forma e completamente diferente. Eu já vivi coisas incríveis e que podem parecer muito simples, bobas até para algumas pessoas, mas de uma menina que chegou para mim, olhou para mim dentro dos meus olhos, olhou para o meu cabelo, estava solto, nesse volume aqui de cabelo crespo, e ela disse, com um sorriso largo, seu cabelo é igual ao meu, escritora. E aí eu entendi tudo. Ela entendeu tudo, sabe? Isso foi muito potente, porque desde aquele momento que ela disse isso, ela não ficou mais longe de mim. Durante todo o encontro na escola, ela ficou do meu lado. A outra criatura chegou e disse assim, você escreveu uma história. Eu queria que você falasse de uma coisa que eu não consigo dizer. E eu perguntei, mas o que é? É a morte. Eu não consigo. O que é a morte? E aí isso me impactou de uma tal maneira, porque foi, tipo, logo um tempo depois que eu perdi meu pai. Né? E eu vivi um tempo, assim, que eu perdi muitas pessoas importantes da minha vida, numa sequência que foi
cronologicamente absurda de se absorver mesmo, assim. Eu perdi o meu primo, depois perdi meu tio, depois perdi meu avô, depois perdi meu pai, depois perdi minha tia, depois perdi meu outro tio e depois perdi minha avó. Então foi numa sequência muito absurda, um pouco menos de 2 anos, ninguém por Covid, por outras coisas mesmo. Mas foi uma dureza atrás da outra. E quando uma criança olha para você e fala, queria que você falasse disso para mim. E aí ela me deu a oportunidade de falar disso para mim mesma. E eu disse disso para mim mesma num texto que a criança me provocou a produzir, junto de uma outra criança que me perguntou, Lilian, você tem uma máquina de escrever dentro de você? De onde vem tantas histórias? Aí eu juntei essas duas provocações e escrevi uma história que se chama A Pequena Máquina de Escrever, que é um conto que fala sobre a vida e que fala também sobre o desencanto. Também fala sobre a morte. E, assim, eu vou dizer aqui em primeira mão, nem sei se eu podia, mas vou dizer, porque eu sou fofoqueira dos meus próprios segredos, sou dessas. Esse conto, A Pequena Máquina de Escrever, ele concorre a um prêmio finalista em Portugal, hoje. Nossa! Ele pode não ganhar nada, mas, para mim, ele já é vencedor de um monte de coisas, porque é uma entrega que eu faço para mim, para o meu luto, para a minha dor, para a minha separação, para o meu sentimento de ressignificação da vida, mas também é uma entrega que eu faço para aquelas crianças que me provocaram, se eu tenho uma máquina de escrever dentro de mim, e por que ninguém fala comigo sobre a morte? Né? Então, porque ela perde o pet, ela perde o cachorro, o gatinho, o passarinho, a calopsita, ela perde a avó, o vô na pandemia, o tio, a tia, o primo, a professora. Né? E falar da morte na literatura infantil sempre é um tema considerado meio que tabu, e a gente precisa tocar nessas coisas porque elas são vida. Elas integram as nossas vidas. E as crianças me entregam isso. Elas provocam em mim essas coisas, das necessidades de dizer das coisas que, às vezes, eu não teria coragem se fosse só por mim. Se fosse só movida por uma perspectiva absolutamente egóica, né? Centrada em mim mesma. Assim. E elas me dão essa oportunidade. Elas me dão a oportunidade, inclusive, de reviver a Lilian pequena que eu já fui e de perspectivar uma Lilian que pode vir a ser hoje, amanhã, daqui a pouco. E eu acho isso incrível. E é por isso que eu gosto muito de estar no meio delas, porque elas alimentam em mim o melhor de mim. E elas colocam no meu dedo o pior de mim. Colocam o dedo na minha cara, né, em relação ao pior de mim. E eu acho isso de uma honestidade que é inigualável. E gosto muito disso. Tenho apreciado cada vez mais essas oportunidades. Então, nossa, que maravilha, né, Lilian? Quanta coisa, quanta experiência, né? Quanta coisa, né, boa que você tem proporcionado também, todas as 3 grandes escritoras aí, grandes nomes aqui, né, da literatura produzida aqui no Espírito Santo, tem nos proporcionado a todas as crianças esse contato, né? É muito gratificante isso para todos, para vocês, então eu imagino, né? Nossa, como é vocês chegarem lá no local, na escola, como vocês comentaram aí, as crianças ficam com os olhinhos prestando atenção. Eu vejo quando vocês participam das nossas ações do Viagem para a Literatura, que momentos, né, emocionantes, as crianças ficam atentas, assim, que perguntam e falam coisas, assim. Nossa, é muito bonito a gente ver isso, como as crianças elas conversam e falam, conhecer uma escritora, né, para eles, assim, tem criança que nunca conheceu uma escritora, nunca viram, e já foi proporcionado isso, esse encontro com o autor, eles achavam assim, que é difícil conhecer um escritor pessoalmente, acho que nunca vou conhecer, inclusive, eu digo para vocês, nós temos adolescentes participando de encontros na biblioteca, que pela primeira vez estão conhecendo escritores agora.
né? E as crianças também, tem crianças que vão, que participam, eu sei que nesses encontros que vocês fazem, essas experiências de vocês, deve ser o primeiro encontro, às vezes o primeiro escritor que eles estão conhecendo, que é vocês, né? E isso é bem emocionante, muito gratificante. Então, essa noite nossa aqui, a nossa conversa é muito boa. Eu gostaria, então, agora de dizer, se alguém, gente, quiser fazer alguma pergunta, até agora não tem, estou dizendo aqui comentários, que vocês são todas maravilhosas. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, gente. Tenho aqui, ó, tenho orgulho de ter Lília como professora. Tem vários comentários aqui, isso. A Sônia Rosseto aqui dizendo que todas vocês são maravilhosas. Então, agora eu gostaria que, como vocês têm várias publicações aí, eu gostaria de começar pela Eliana, para falar onde que as pessoas podem encontrar os livros, como é que faz para adquirir, como é que é isso, Eliana? Então, eu tenho um Instagram, né? O meu Instagram é meu nome, Eliana Zandonade. Eu também tenho um canal no YouTube, Eliana Zandonade. E aí as pessoas, por exemplo, essa nossa conversa aqui, eu vou roubar ela e vou botar no meu canal. E assim, as contações de histórias, tudo do meu canal, tem muita coisa, tem muita conversa, e é muito legal, assim, para depois quem quiser acompanhar, né? E no meu Instagram, lá na biografia, tem um link ali. Aquele link leva a uma lojinha virtual, onde estão meus livros. Então, eles estão ali, a pessoa preenche um cadastro, paga Pix ou PicPay, e aí eu entrego o livro. Né? Eu vou à casa da pessoa, eu virei também uma entregadora de livros. Às vezes eu tenho um motoboy, né, Lilian, que ajuda a gente a entregar livro. Então, a gente faz, assim, todo o processo. A gente vende, a gente conta a história. Então, é mais ou menos assim. Né? E tem dado certo, eu acho que é uma alegria também quando uma pessoa compra o meu livro. Assim, é um dinheiro que vem de uma satisfação, assim, de um reconhecimento que aquilo ali é um produto, né, que vai agregar aquela família, aquela criança. Quando uma criança pede um livro para o pai, né? Eu sei que vender um livro não é tão simples assim, porque tem um pai por trás que vai ter que ler com a criança, né? E aí eu sempre ouço assim, mas você vai ler mesmo? Como uma ameaça, né? Vou comprar e você não vai ler. Eu ouvi isso agora essa semana. E a criança falou, mas eu quero, né? E ela quer também que o pai e a mãe estejam juntos ali. Então, é assim, tá lá no meu Instagram, quem quiser me acompanhar, é meu nome, Eliana Zandonade. Vou ficar feliz de encontrar vocês lá, tá bom? Obrigada. Deixa eu mostrar meu livro novo, então, Elisete. Mostra aí. Então, acho que todo mundo sabe direitinho. Se alguém tiver, Festa no Quintal, olha lá, gente, bacana. Quero colocar na tela toda, para o pessoal ver você melhor. Não precisa não, a Lília está mostrando também. É uma parábola lá dos talentos. E as crianças falam, eu tenho talento, eu pulo num pé só. Olha que coisa linda. Eu tenho talento, eu sei desenhar. Né? E aí uma adolescente vira para mim, perto da mãe, lá no dia do autógrafo, e fala, mãe, eu tenho algum talento? Eu acho que eu não tenho talento nenhum. Então, olha para onde o livro vai levando, né? Vai levando para essas descobertas, assim. Então, ficou um livro muito bonito, ilustrado pela Regina Miranda, que é uma grande parceira, né? Ela ilustra tudo à mão ainda, naquele processo de desenhar. Ficou muito bonito. E eu já estou assim. É o meu livro agora, é o filho mais novo, é o bebê, né, Lília? É isso aí. Lindo, obrigada, Elisete, pela oportunidade. Tá lindo, parabéns. E, Joana, agora você pode... Então, vocês já ouviram, né, como adquirir os livros de Eliana, ela passou os contatos, eu acho que está bem claro, né, no Instagram. Ela tem também lá uma lojinha, né, Eliana? Legal que você colocou, você fez, eu vi, muito bacana. Então, agora, Joana. O meu processo também, né, é semelhante, né, ao da Eliana. Ao lançar, né, o livro Chapéu, eu optei, né, por ser uma produção independente, em que eu pudesse ter a possibilidade de conhecer os leitores, quem são os leitores de Chapéu, e eu acho que isso é muito bacana, né, as histórias de leitura,
os retornos, as fotos, os agradecimentos, acho que tudo isso é muito bacana, conhecer o leitor, saber quem é o leitor, né? E eu faço, né, também esse trabalho, né, de divulgação, de entrega, vou à casa, levo o livro, tem toda essa, boto nos correios também, que é bacana quando o livro é para fora, né? Então a gente faz esse trabalho aí de divulgação. E acho muito importante, Elisete, você dar a oportunidade, né, da gente falar, né, porque também é uma oportunidade da gente conversar um pouco, que quando a gente compra um livro, né, quando a gente dá um livro de presente, eu sou a tia que dou livro de presente, Lilian sabe disso, o seu eu estou ainda para comprar, mas eu compro um para mim e um para dar de presente, porque eu sempre gosto de dar livro de presente, e eu sou a tia que tem livros no porta-malas, né? E eu acho que a gente educa as nossas crianças, né? A gente, do ponto de vista de valorização mesmo do trabalho do escritor, que é um trabalho, a gente não pode dizer que ele é imaterial, porque ele tem uma produção ali que é o objeto, né? Mas a escrita, a criação, às vezes é algo que as pessoas não conseguem mensurar, né? E eu acho muito legal quando as crianças perguntam assim, quanto tempo você gastou para fazer um livro? Aí teve um dia que a criança falou assim, eu escrevi um livro em 5 minutos. Eu acho ótimo, né? Aí a gente vai conversando, né? E tem outras que perguntam. Então, todo o processo, né? Ainda mais o livro infantil, que você vê beleza aí do livro, a parte de ilustração, diagramação. Então, é uma questão assim que envolve, né, muitos profissionais, envolve muita dedicação. A gente aqui, eu sei que Lilian como eu, a Eliana também, tem esse rigor, essa exigência com a qualidade do texto, da ilustração, e o livro, ele dá um trabalho, né? É um parto mesmo, né? Como Lilian falou, para a gente botar esse menino aí, e depois o menino dá trabalho para a gente, viu? Bota a família inteira para divulgar, para sair correndo, marido para entregar livro também, para ir junto com a gente nas escolas. Então, acho que é bacana isso, a gente pensar que isso também faz parte da educação literária, né, que é a valorização mesmo desse objeto cultural que é o livro, né? É importantíssimo isso, agradeço você essa oportunidade. E eu também tenho Instagram, que é meu nome, Joana Erkenhoff, só que com 3 Fs, porque eu fui clonada, então eu tive que colocar mais um F no meu Instagram. O meu Facebook também é meu nome, também atendo por lá, e eu faço o mesmo processo, né? Eu dialogo, converso ali com as pessoas, né? E é bacana, porque as pessoas, uma divulga para um, que divulga para outro, eu acho que é uma rede também, é bacana a gente perceber isso. E aí, por lá, vocês podem, então, ter, né, acesso, né, ao livro, que é Chapéu, né? É um livro que tem aqui um comentário da professora Renata Junqueira, da Unesp, que é uma especialista em literatura infantil, literatura com bebês, leitura com bebês, é a especialidade dela também, Eliana. O livro, ele tem, né, como eu disse, esse encarte de atividades, que ficou assim, lindão, adoro ele, acho muito lindo, e vocês podem, então, adquirir o livro por meio das minhas redes sociais aí, né? E será uma felicidade imensa, porque é sempre uma oportunidade de encontro, de trocar aí histórias, né, por meio do livro. Muito obrigada aí pela oportunidade. Muito bem, Joana. Nossa, maravilha. Os livros, né, de vocês, as 3 aqui, as ilustrações, assim, ó, são lindos, maravilhosos, gente. Fantástico. Nossa, eu fico assim encantada, e as pessoas também eu vejo quando vão na biblioteca, pegam os livros, ai, que lindo, nossa, que coisa linda, que livro lindo, que maravilha. Ó, são maravilhosos, encantadores, encanta qualquer criança, né? Nossa, todas as faixas etárias. Então, agora é você, né, Lília? Gente, é por essas e outras coisas que não dá para admitir, não dá para aceitar quando alguém diz assim para uma escritora ou para um escritor: Zondonade, Erkenhoff, manda o PDF do seu livro para mim. Ah, não. Se você quer agredir uma escritora, se você quer agredir um escritor, você faça esse tipo de inferência.
você faça esse tipo de solicitação. Porque... Eu minto agora. Eu falo que eu não tenho PDF. Eu minto. Você faz como, Lilian? Eu digo, sabe quanto custa um lanche do McDonald's? E aí eu começo a desenvolver. Porque também, quando a gente fala de educação literária para crianças pequenas, e considerando que são os adultos que levam os livros para as crianças pequenas, nós precisamos educar os adultos, sejam eles os pais, as mães, as vós, os vós, as professoras e os professores, para dizer que o processo criativo não é uma luz divina que desce dos céus e que me agracia, e por conta disso eu sou tomada por uma divindade que vai me fazer produzir um objeto cultural, social, como o livro, por exemplo. Tudo tem custo, evidentemente. E a gente precisa compreender isso também, né? Porque quando você coloca a sua história, né? Quando a criança fala, eu produzi um livro, fiz um livro em 5 minutos. Sim, ela pode ter feito uma história em 5 minutos. Só que quando a gente termina de escrever, é que o trabalho começa. Nós sabemos disso, né? Quantas vezes temos que ler e reler o texto original? Mais que isso, são outras pessoas que precisam ler o que nós escrevemos para poder trazer suas contribuições, seus outros olhares. Isso também tem custo de tempo investido, custo de paciência e custo de trabalho, especialmente se o cara é um revisor profissional que vai considerar não só a questão das concordâncias, das acentuações gráficas, mas de uma coerência textual e etc. e tal. Então, a gente precisa compreender que é um trabalho também. Eu recebo muitos convites para ir às escolas, e as escolas me ligam, tipo, ontem, para ir à escola depois de amanhã, para contar uma história. Ô, gente, contar uma história é diferente de ler uma história que está no livro. Para contar uma história, eu preciso memorizar a história. Eu preciso decupar a história. Eu preciso entender quais são os ritmos, os climas, as velocidades das palavras, os tempos, as pausas, as respirações, os objetos cênicos, os cenários, se for o caso, o figurino, se for o caso, um acompanhamento com uma sonoplastia, se for o caso. Tudo isso é trabalho. E todas as vezes que as pessoas lidam com as coisas feitas para as crianças no diminutivo, isso me incomoda profundamente. Vamos lá contar uma historinha? Vamos lá fazer um teatrinho? Vamos lá fazer uma leiturinha? Não. Engana-se quem pensa que fazer coisas para o público de crianças pequenas seja uma arte menor. Engana-se profundamente. Porque se existe um público absolutamente crítico e honesto com a sua crítica, este público, ao menos na minha perspectiva, não sei de Zandonade de Erkenhoff, mas na minha perspectiva, é o público infantil. Ele é honesto. É verdade. Ele é honesto. Ele vai olhar para você, contadora de histórias, paramentada com um monte de coisa que não tem nada a ver com coisa alguma, e por dentro ele vai falar, que coisa ridícula, essa tia velha, vestida com esse monte de pandareco, que não me diz coisa com coisa. E ela vai rir quando você contar a história. Mas não pense que é porque a sua história é engraçada. Ela está rindo de você. Lívia. Que é diante dela, que é descabível diante dela, que no conceito dela é uma coisa absolutamente medonha. Ela vai rir de você. Não, deixa eu contar quando eu comecei. Eu fui contar o Mal é Vovozinha, Chapeuzinho. Em geral, eu não faço vozes, mas nessa eu fui me empolgando. E tinha a voz do lobo e tinha a voz da vovó. E eu tentando fazer as vozes. Aí a criança levanta a mão. Tia, você trocou as vozes da vovó e do lobo. Eu não tinha trocado isso. Outra coisa, Eliana, já que você me deu a oportunidade, vamos contar uma história? Quem quer ouvir uma história? Aí sempre tem alguém que diz, eu não quero. E aí, você faz o quê? Eu digo, não quer não? Aí eu falo, nem eu quero contar. Mas já que você não quer ouvir e eu não quero contar, nós vamos contar assim mesmo.
E a gente conta. E é muito curioso, porque é essa figura que no final de tudo, ou no processo de tudo, é o que mais interage comigo. Sempre é assim. Outra coisa que eu nunca faço é: crianças, crianças, silêncio, presta atenção, é hora da história. Acabou a história, não preciso mais contar nada, porque não vai acontecer. Então, a gente também precisa fazer essa ressignificação, né? Olhar para dentro nesse aspecto e compreender, cara, o mais importante não é a forma como eu me apresento. A coisa mais importante é a história que eu tenho para contar. E para que essa história atravesse o coração do outro, atravesse a pele do outro, atravesse o corpo do outro, eu preciso minimamente respeitar a história. E a história vai me dizer exatamente como é que eu preciso respeitá-la. Fazendo esse exercício que eu considero como um exercício de humildade diante do texto que alguém escreveu, eu acho que a gente tem mais chance de conectar pessoas, né? Eu acho isso. Tinha um gato aí, né, Joana? Com certeza, parece também. Um gatinho, né? Eu ia fazer piada, mas você se adiantou. Eu também estou com um gato. Tem um gato aí também. Isso aí. O sinal está disputado. Estou querendo fazer reunião simultânea aqui. Ah, sim. E daí, para finalizar, quem precisar, quem desejar, quem quiser ficar mais perto do nosso trabalho com o livro, com a leitura, com a literatura, com a arte literária de modo geral, é só seguir o Instagram, @LilianMenengucci-oficial. Infelizmente, como nós não temos uma oferta importante de livrarias na nossa cidade, que fica em Vitória, no Espírito Santo, para você que está nos ouvindo para além do território capixaba, nós temos feito esse movimento, né? Nós somos autoras que produzem de modo independente ou dependente de nós mesmas e oferecemos os contatos, as aproximações com as nossas obras e conosco por meio das nossas redes sociais. Então, se você puder nos ajudar a difundir o trabalho, levá-lo para além das nossas fronteiras, a gente também te agradece profundamente, porque a gente sabe que nós não temos feito qualquer coisa, sabe? E isso não é falsa modéstia, não. Eu sou absolutamente rigorosa com as minhas amigas, Zandonade e Erkenhoff, elas sabem disso, e a gente tem cuidado muito para que a literatura produzida para crianças não seja considerada uma literatura menor. Não há tamanho de literatura, mas a gente tem primado para que a literatura infantil seja tão grande quanto o tamanho que as crianças merecem. Obrigada mais uma vez, Elisete Cazé, pela oportunidade. Obrigada mais uma vez, Zandonade, Erkenhoff, pela chance de compartilhar com vocês esse momento que, para mim, sempre é um momento de formação continuada, inclusive, e de cócegas no coração, porque vocês me provocam bastante, e eu gosto disso. Gratidão. Obrigada a você, Lília. E deixa eu dizer aqui para vocês, para as três, olha, tem uma pergunta aqui que é dirigida às três, né? Qual o seu livro, o livro que você mais gosta? Qual o seu livro que você mais gosta, né? A Sônia Rosseto está fazendo essa pergunta. Primeiro, Eliana, pode responder. Gente, as crianças sempre perguntam isso. Aí, quando eu respondo, elas falam, mas não é esse que você veio ler? Porque sempre, às vezes, você está com outros, né? Aí eles ficam curiosos. Olha, tem um livro meu, chama O Mundo Colorido de Lides, que sou eu, mas eu botei o nome de Lides, que é a mamãe, né? É sempre a gente. Ele é muito afetivo. Foi o primeiro texto que eu escrevi e eu falei, isso vai virar um livro, né? Então é o meu predileto. E aí ele tem um anjo no livro, que eu também gosto de anjo. E aí as pessoas, em geral, assim, logo que eu comecei a vender os meus livros, ele não vendia nada. Eu acho que era o anjo que estava ali, que estava impedindo ele de ser vendido. Mas agora eu acho que as pessoas estão mais abertas aos anjos. Então, ele tem sido muito procurado, esse livro. E eu fico muito feliz com ele. É o meu predileto. Muito bem. Joana? Gente, o meu predileto por hora é meu único, né, livro infantil, que é O Chapéu, e eu também esqueci de dizer, né, eu tenho um ponto de distribuição de livro aqui em frente à minha casa, no Moema Café, que é um café delicioso,
Aí eu aproveito, deixo livros lá e trago cookies para casa. É uma delícia, vale a pena, um lugar gostoso para uma conversa. E então eu tenho também uma boa notícia para dar. Eu também gosto de fofocar sobre as minhas coisas, Lilian. Eu estou em processo de finalização do Outras Histórias de Chapéu, porque eram 2 livros, né? Originalmente eu não dei conta de publicar os 2. E as crianças me provocaram, né? Sempre me perguntam, né? Onde é que foi parar o vovô? Com aquelas coisas, né? Então, não é um livro que ele será independente, poderá ser lido, né? Independente, mas compõe, de certo modo, porque há uma continuidade aí da brincadeira aí, né? Que a gente faz, né? Porque eu também gosto de brincar com nuvens. E leiam depois para entender a questão aí, gente. Desculpem, eu acabei de entrar em alguma coisa, uma conversa, com uma pessoa me ligando, gente, desculpem. Então, é isso. Meu livro preferido por hora, né? O meu é O Chapéu, e espero que vocês também gostem, que ele seja, pelo menos por um instante, o preferido de vocês quando vocês o lerem. Muito bem. Então, a Lília agora. Bom, eu tenho Os Medos de Lili, né? Que foi meu primeiro filho, meu primeiro livro. Depois eu fiz Casa de Papel, que inclusive vai virar um espetáculo musical, porque é um livro que é só de poesias para crianças, aliás, de poemas para criança, poesia você que vai encontrar ou não. E nós já musicamos todos os textos e agora vamos trabalhar na orquestração de tudo isso. Em breve vai virar um espetáculo infantil de música, se tudo der certo. Criança Mágica, que é um livro pelo qual eu nutro um carinho absolutamente especial, porque nasceu de uma história que está atrás da história. Quem quiser saber mais vai ter que acompanhar no Instagram. E, por fim, o filho mais recente, o Caçula, O Mistério da Bolinha de Gude, que nós lançamos agora em abril deste ano, 2022. Mas o meu predileto, eu preciso dizer para vocês, o meu predileto é o livro que está por vir. E tomara que sempre seja assim. Né? A gente já tem uma história aí que se chama Balu, o Amicão, que a gente inscreveu num concurso numa editora do Paraná, e ele foi selecionado, o texto foi selecionado para poder, então, se transformar num livro, mas não é esse ainda o meu predileto. O predileto, eu posso confessar para vocês que está chegando. Chama-se A Menina Perguntadeira. Olha! Está chegando. É uma alusão ao mundo da filosofia com o processo da curiosidade infantil, que eu chamo de a epistemologia máxima da humanidade. Mas vamos chegar lá. Mas o predileto dos prediletos mesmo é A Pequena Máquina de Escrever. Mas o predileto do predileto mesmo é aquele que ainda vai nascer. E tomara que seja assim, porque é impossível definir um filho predileto, né? Cada filho devolve para a gente uma mãe que a gente foi naquele tempo, né, possível de ser mãe. E a gente só aprende a ser mãe sendo filha, e só aprende a ser filho tendo mãe, e é um processo que vai me ensinando bastante. Então, acompanhe aí, que vai ser do predileto ou da predileta, né? Fiquem conosco, assim, apoiando as nossas ações, porque eu sei que nós todas escrevemos com o objetivo de sermos lidas, né? Não fosse isso, nós escreveríamos e guardaríamos dentro de uma gaveta, porque ficaria ali. Mas a gente quer ser lida mesmo, né? Para o bem e para o mal. Mas a gente prefere que seja para o bem. Não é isso, meninas? Muito obrigada mais uma vez, Elisete, Zandonade, Arkenhoff. E siga a gente lá nas nossas redes sociais, ajude a divulgar o nosso trabalho, porque apesar de morarmos numa região considerada metropolitana, né, da Grande Vitória, no Espírito Santo, que fica numa ilha, a gente não quer ser ilha, a gente quer ser ponte. Então, vamos lá, ajuda a gente a atravessar as pontes. É isso. É isso, obrigada. Parabéns. Então, eu gostaria de agradecer, né, para a gente já ir encerrando o nosso encontro hoje,
agradecer a Eliana Zandonade, agradecer a Joana Requeoff, agradecer você, Lília Meneguzzi, e a todos vocês que estiveram aqui conosco até este momento, né? Tem vários comentários aqui, eu já postei alguns, e as perguntas já foram feitas também. E alguém tem alguma consideração ainda de vocês, as nossas escritoras? Tá tudo Eu acho que a gente pode fazer uma próxima atividade, com cada uma contando pelo menos uma história do seu livro, e aí abrir para participação da comunidade que estiver assistindo a gente. Isso. Isso, o próximo encontro nosso, a gente, com essas escritoras, são as contadoras de história, vão contar histórias dos livros delas, tá? Dos livros. Então, gente, mais uma vez, obrigada a todas, foi uma honra tê-las aqui. Essas 3 escritoras aqui, como eu falei, de grande destaque aqui da nossa literatura. Vocês já sabem onde encontrar os livros. Então, muito obrigada e boa noite a todos e até o próximo encontro.